Muito bem, meus irmãos, minhas irmãs, mais uma vez, após uma pequena pausa, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho, à luz do doutrina espírita. Boa noite a todos, boa noite, Neusélia. Boa noite, Rita. Boa noite a todos. Que bom estar voltando, né? É uma alegria grande, né? É difícil, mas a gente tem que continuar, né? Então, após essa pausa do nosso estudo do Evangelho, que a gente sempre fala que é baseado no Humilde e Uberável de Luiz Elias, como a gente fez essa pausa, é bem conveniente que a gente faça uma revisão do que foi visto até agora, no estudo, da passagem. E a gente estava, quando nós tivemos a pausa, nós estávamos no finalzinho da passagem, né? Então é interessante que a gente faça essa revisão, e até mesmo por coincidência o Aloysio faz também, porque é como se quando você vai estudando, você tem que ter realmente, às vezes, um momento para você fazer a reflexão, ver o que que você está aprendendo, fazer uma revisão geral do estudo, né? Então, essa passagem é, que, que a gente está estudando, que está no capítulo 16, ela começa lá na cidade de Cesareia de Filipe, que era filho de Herodes, e aí nessa cidade, tinha, ao pé do monte, tinha uma fonte muito tranquila, e os pastores da região tinham por hábito ficar por ali, como era uma água limpa, uma água tranquila, e as ovelhinhas tinham medo da água corrente, ali era um lugar bom para elas ficarem, para eles levarem. Então era conhecida uma região pela quantidade de pastores que usavam para isso. E isso é indicativo que vai perguntar para eles por quê, né? O que pensavam dele? Porque para dar a ideia que Jesus é um pastor também, é um pastor de ovelhas. E aí, nessa ocasião, é que Jesus vai perguntar aos discípulos: quem o povo diz que eu sou? Então, fica claro, né, que Jesus não quer saber, que respondesse para ele: você é o Jesus, filho de Maria e José, mas não daquele Jesus histórico, mas de um Jesus que é o governador do orbe, que vem trazer ensinamentos, um grande professor, e o próprio nome da cidade e a descrição da região onde eles estavam é que vai nos dar esse conceito desse Cristo pastor, desse Cristo que cuida, que conduz. Então, ele zela, ele protege, conforta, consola, abraça, é aquela figura que aconchega, que dá rumo, dá direção, quando a ovelha sai, ele vai buscar. Então, em seguida, os discípulos dizem que alguns falam que ele é Elias, outro que ele é João Batista. Então, com isso, a gente tem a ideia de quê? De como que as pessoas pensam diferente, têm uma percepção diferente de quem é Jesus, né? E o Cristo que a gente discute não é o mesmo Cristo daquele Império Romano. Então, cada um tem a sua percepção e a gente tem que entender, principalmente isso, que cada um tem a sua ideia do Cristo, de como, e tem que respeitar. Eu acho que é isso que às vezes quando você descobre o seu Cristo interior, né? Aquele Cristo que conversa direto com você, e as pessoas ainda estão longe disso, é difícil a gente você. Então, aí é onde ele vai perguntar para Pedro, não é? E Pedro que vai responder. Ele pergunta para os discípulos, mas para vocês, né? Porque existe um Cristo, aquele Cristo que as pessoas falam, que lindo, que maravilhoso, né? O Cristo que a multidão vê, que os romanos viam. Mas qual é o Cristo quando você se torna um discípulo? E aí ele pergunta para os discípulos como estaria perguntando para nós hoje. Quem é o Cristo? O que que ele significa na sua vida? O que que ele muda? Mas acho que principalmente, né, Neusélia? O que ele muda na sua vida quando você percebe, quando você tem esse entendimento Tem dele, ele. né? Quando ele realmente toca seu coração, não é? Então, para ele, aí ele responde que é um Cristo vivo, atuante, por quê? Porque é filho de um Deus vivo que também é atuante. Então, no nosso estudo ficou isso aí, né? Se Deus é um Deus vivo e atuante, Cristo é um Cristo vivo e atuante, a gente, enquanto discípulo, que tem que ter ele como modelo e Modelo guia, de o que a gente tem que ser? Vivo e atuante. E aí que a gente vai ficando com alguns problemas, né? Porque ele agia, ele realizava, reerguia, indicava caminhos, ele é aquele pastor. Então a gente precisa ter esse Cristo, né? Que não é um sobrenome. O Cristo a gente sempre fala, né? Cristo é uma condição espiritual
uma é um ser, um espírito que assume a missão, né? Uma missão grandiosa e, e que a gente tem que estar sintonizado com ele. Ele até cita lá como Calderaro falava, né, no livro Mundo Maior, sobre os andares da casa mental, que a gente tem um andar superior, que é o superconsciente, o andar inferior, o subconsciente, e o andar em que estamos na maior parte do tempo, né? Que é o andar do meio consciente. Então, a gente, para poder entender isso, a gente tem que estar um pouco, pelo menos, tentar se mudar para o andar de cima, né? Tentar, às vezes, pelo menos, visitar esse andar para a gente poder ter essa pretensão. E, né? Então, E quem tem aí essa. mostra, né, o quanto que esse estudo de hoje está mostrando assim, o quanto Pedro, naquele momento, ele teve esse entendimento dele entender que quem era o Cristo, né, é o Filho de Deus vivo, e paralelamente a isso, em um minuto seguinte, assim, da invigilância, da fragilidade dele, que é, na realidade, a nossa fragilidade hoje ainda. Aí ele tem a falsa compreensão de que o Cristo, quando o Cristo expõe para eles que eles vão se separar, né, que Que ele vai vai existir ser. aquele momento de testemunho dele, aí imediatamente ele cai na armadilha, né, espiritual, de uma visão degenerada, como se a vida fosse feita de facilidade. E dentro dessa passagem toda que a gente estudou, a gente viu aqui que é necessário padecer, morrer e renascer, para que surja um homem novo, né? Lá no livro Boa Nova, né, Humberto de Campos retrata bem isso, né? Naquela visão da fidelidade, né? Que o quanto que ele foi, quando ele pergunta, ele foi assim, fez com uma naturalidade, dizendo que ele era o filho do Deus vivo. Mas logo depois, quando eles começam a dialogar, que ele mostra que vai existir a dificuldade, que eles vão ter que passar por aquele período, né, de padecimento, aí ele acha que o Cristo não seria merecedor daquilo. Ou seja, aí a visão dele Deus, já é a ficou visão que a gente confusa, tem de né? Deus, né? Que Deus nos salva de tudo, que Deus não vai deixar ninguém sofrer, que pelo fato de Sofrer. você estar com Cristo, e acho que é justamente ao contrário. É justamente porque você está preparado para esse sofrimento, para esse testemunho, é que você tem esse merecimento. Não que você mereça sofrer, mas você tem o mérito de ter a capacidade de saber sofrer, de saber entender o que está acontecendo, de você ter uma visão desse sofrimento e da utilidade dele para o seu caminhar, né? Dentro desse processo, desse mecanismo do padecer. Para que que a gente padece? Para que você padece? Para que você tem esse sofrimento? Para que você vive essas experiências, às vezes não tão agradáveis? Para que você possa reavaliar, ressignificar toda a sua vida, tudo aquilo que você vem fazendo e começar né, tirar aquele homem velho e criar um homem novo. É o processo mesmo. Eu achei muito interessante, é uma coisa que a gente tem que estar sempre claro que esse mecanismo é um mecanismo da qual a gente não pode fugir, né? É uma lei. Padecer, morrer e renascer. Isso são E as hoje eu estava reencarnações e tudo. de manhã, quando eu estava meditando no estudo, né? Porque a gente acorda, vai refletindo nas coisas, eu ainda pensei num aspecto diferente, porque eu falei assim, o Cristo, pastor, né, mostrando, quando ele fala para Pedro naquele diálogo, Pedro, tu me amas, então apacenta minhas ovelhas, e ele faz essa pergunta 3 vezes para Pedro, que Pedro ainda fica assim fragilizado, como se Jesus estivesse duvidando do amor dele naquele momento. Mas eu falo assim, quanto que tá. Eu fiquei pensando nisso hoje, né? O quanto que, na realidade, a gente tem que ter bem claro também que a primeira ovelha que a gente tem que apacentar somos É nós a nossa mesmos. mesmo, né? O nosso primeiro compromisso é com nós, porque conosco, né? Se a gente está harmonizado,
você consegue harmonizar o outro. É porque o Passar Cristo essa só ideia de consegue cuidar harmonização. de nós porque ele se cuida primeiro. Ele tem esse autocuidado. Então, acho que todo mundo tem que pensar isso. Quem está cuidando de alguém tem que se autocuidar, porque senão você não tem condição, literalmente não tem condição a pessoa em desequilíbrio, em desarmonia, como é que ela vai dar harmonia para o outro? Ela não pode dar aquilo que ela não tem. É complicado, né? E aí você sempre acreditar que existe alguém acima de você que tem essa harmonia Vai te onde que ajudar. você pode buscar, aonde você não pode ter esse orgulho. Porque às vezes a gente padece mais do que necessita também pelo orgulho de não poder, de não pedir ajuda, de não pedir um amparo para quem está em mais condição de fazer, fazer aquilo que você está fazendo. Qualquer coisa, né? A gente às vezes quer dar conta daquilo que não daria. E às vezes a gente coloca, com as nossas imperfeições e fragilidades, a gente vê que Jesus ainda está muito distante. É muito comum a gente falar, mas eu estou distante disso. Mas do nosso lado, na convivência, existem espíritos silenciosos que são presença e que conseguem já vivenciar alguns aspectos desse padecimento com transformação. É a pessoa que está ali calma, tranquila, suportando as dificuldades, mas com uma harmonia, com uma serenidade. Então, essas pessoas também podem constituir exemplo para que a gente chegue até o Cristo, que é o objetivo maior. Mas enquanto a gente não tem isso, a gente pode aprender. E basta ver assim, os grandes ícones aí da humanidade, né, que foram espíritos, tanto quanto nós, mas que conseguiram vencer, mas que já tinham essa visão, que a gente tem que ter essa visão. Porque enquanto a gente estiver na imaturidade, achando que a religião, qualquer que seja ela, vai funcionar como um fator de salvação, e salvação que a gente entende é ficar livre de problemas, é não ter dificuldade. E a proposta é justamente isso: aprenda com as dificuldades, aprenda com a crise, porque o mundo está em um processo evolutivo sempre. Então, cada dificuldade, cada experiência, ela vai te impulsionar para experiências maiores, mais grandiosas, melhores. E é bonito a gente entender isso, né? É, a Hoje gente eu ainda entende, fiz né? uma. Mas agora, de vez em quando, a gente faz igual o Pedro, né? Ele reconhece a transformação que ocorre, mas ele não aceita aquele mecanismo, né? Então, e aí toda a ideia, ele fala, né? Toda a ideia de facilidade é uma armadilha espiritual. Armada para quê? Para que a gente não transforme, não nos transformemos e deixemos a coisa assim, eu não mereço isso. Às vezes a pessoa fala, né? Imagine, a pessoa é tão boa, por que que ela está sofrendo isso? Exatamente não, é porque ela realmente dá conta daquilo. Porque aqueles que estão na ilusão ainda, Jesus deixa ele, Não dá dá corda conta. para ele, né? Vai dando corda para ele. Uma hora vai puxar, né? Não vai ter jeito. Mas a gente tem que entender que se você, né, é aquela frase, né? Deus não dá fardos pesados a ombros fracos. Então, se você está passando, tá tudo certo, né? A gente tem que entender isso. E a fragilidade de Pedro foi justamente essa, né? Que ele convida Jesus para uma vida sem dor. E então, a pior armadilha que a gente pode cair, que é o escândalo do mundo, é o quê? É você achar, né, que vai ter uma vida fácil. E aí não existe uma experiência evolutiva positiva, porque a facilidade só te deixa na comodidade, levando a vida, na preguiça, na inércia. E a É onde proposta Pedro, do Cristo é outra. é onde Pedro vai falando no versículo 22, né, do capítulo 16. Tomando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Deus tenha misericórdia de ti, Senhor, de modo nenhum te acontecerá isso. Quer dizer, ele chama Jesus para um cantinho e lá fala assim: não, ó, que isso, imagine que isso vai acontecer, né? Deus, as pessoas fazem muito isso ainda com a gente, né? Quando você está Dá passando por uma uma bronca situação, né? danada, né, em Fala Jesus? assim: não, que isso, imagine que isso vai acontecer com você. Você é uma pessoa ótima, maravilhosa, ninguém vai dar tudo certo, tudo vai dar certo, tudo vai dar certo. Sim, mas o que que é o certo? Você sabe exatamente o que que é o certo para você? O que que vai fazer com que você saia um pouco da sua ilusão, não é? A Luísa fala muito na questão do luxo, como você, que
o que que você precisa, né? De que você necessita? E aí você, tudo que você tem além, né, além da posse do necessário, que a gente tem muitas coisas, a gente ainda não consegue se livrar disso, eu acho que ainda demora, mas a gente tem que ter pelo menos consciência que o que você precisa, daquilo que você realmente precisa. Então, muitas pessoas têm essa ideia, né, o luxo, as coisas demais, tudo que é demais, dentro do equilíbrio é o melhor, né? Então, Pedro é aquele que vai criando. Pedro é o exemplo daquele que vai criando, ele vai falar, né? No livro Boa Nova o tempo todo, que ele cria problema com a Madalena, por causa do João, ele cria problema com Jesus, com os colegas, porque ele era uma pessoa difícil, não porque Jesus era difícil. Então, sempre as pessoas ficavam falando, né? Para que Jesus se salvasse. Ah, se você é tão bom, por que que você não se salva? Né? A própria. Tem a história acho que é a Joana de Cusa, né? Que, que o pessoal que tá do filho está do lado, né? E eles falam, poxa, é o próprio filho pedindo pela abjurar Jesus. Então, são espíritos que têm esse entendimento que a gente ainda não tem. Nós ainda somos mais Pedro, né, nesse momento do que o Pedro do começo Quando ele questiona Jesus, né, ele está acusando Deus, né? Se vai acontecer isso mesmo que você está falando, mestre, é porque Deus falhou. Porque se somos criados por Deus e Deus permite que isso aconteça, aí ele questiona a paternidade divina no sentido dessa proteção, né? E a nossa dificuldade ainda hoje é essa, né, Rita? Porque a gente acha que não tem que ter essa questão do padecimento, que na realidade, assim, é uma visão muito equivocada da vida, né? E que gera essas situações constrangedoras. é, porque a gente ainda faz Que a preces gen- pedindo para que nada aconteça. Nossas preces ainda são assim, para nos livrar do mal, né? De Quando a todo o gente mal, fala, né? né, com o filho, né, que ele sai de casa, vai com Deus, significa o quê? O que que a gente está desejando ali, né? Que nada aconteça com ele, mas pode, e isso é muito, a gente tem muito isso em relação às questões materiais, né? Tudo é em relação à perspectiva material. É o desejo de conforto, do filho não morrer, de não sentir frio, de não sentir fome. Então, olha como é que a gente ainda tem uma visão bem fragilizada do que realmente é a nossa proposta evolutiva, né? Porque o que é morrer, É, né? Todos nós, a gente deveria tratar a morte como um processo inevitável. E entender que, mesmo que você não vá ficar pensando nela o tempo todo, porque também seria é, loucura fazer isso, mas a gente tem que entender que a gente está aqui de passagem, que essas coisas vão acontecer. Tem um dia que você vai perder tudo, você vai ter que largar tudo, 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 e ir em outra dimensão em busca de novas experiências. Então, essa perspectiva material tem que começar a desaparecer da vida da gente, né? Ser soberano de nós mesmos. E quando a gente conseguir isso, né, aí vai ser, a gente vai estar num caminho mais de harmonia e tranquilidade em relação à lei, né? e aí é onde Jesus vai falar para ele, né? No versículo 23, ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Vai para trás de mim, Satanás. Tu és um escândalo para mim, porque não compreende as coisas de Deus, mas a dos homens. Ou seja, Pedro está ali com uma visão, e aí servindo, o que que é o Satanás é o traidor, aquele que puxa o tapete. E aí Paulo também faz isso com Barnabé, quando eles tinham sofrido a perseguição, apanhado, né, caído lá, sendo muito torturados, o Barnabé comenta, poxa, mas a gente só faz o bem, a gente não merecia isso. Se coloca ali na posição de vítima, né? E Paulo manda o quê? Manda que ele se cale. Assim como Jesus falou aqui com Pedro, né? Sai para lá, Satanás. Por quê? Porque você, nesse momento, tirou a sintonia. Achou que tinha que ser. Então, é lógico que a gente tem que entender que não é uma questão de, ele fala, né, de gostar de sofrer,
mas a gente tem que entender que a gente precisa aprender, precisa crescer, amadurecer, e para isso, às vezes, né? Infelizmente, nós só entendemos assim. Não precisaria? Talvez não, se a gente tivesse um entendimento. Então, esse processo, né, ele fala até dos ossos, né? Eu me lembro da minha mãe, ela falava assim, quando eu estava com dor de cabeça, você é sinal que você está crescendo. Minha mãe não dava bola. Ai, dava uns estalos, você chegou a ter isso? A minha cabeça estalava, literalmente estalava. Aí eu falava com ela, ela falava assim, é sinal que você está crescendo, entendeu? Mas eu me lembro, assim, de ter uns estalinhos, assim, na cabeça, parecia que fazia assim, tec, tec, tec. É engraçado. Você Ele nunca... cita no livro Paz e Alegria, né, um versinho do Abel Gomes, que é capítulo 2, Cartazes do Caminho. Amigo, nunca te esqueça, sofrendo provas e ultrajes, não importa o que padeças, importa como reages. Então, a importância da gente ter essa clareza para a gente reagir com mais serenidade, com mais tranquilidade, entendendo realmente que a gente está aqui, né, dentro desse processo, né? E que a gente precisa caminhar para esse entendimento da porta estreita, né? Não vai ser uma vida facilidade que vai trazer para nós evolução espiritual. Você só faz a triagem mesmo, né? Essa questão, assim, se você realmente tiver o bom, o bem só aparece porque você teve a experiência do mal, né? Infelizmente é isso, né? Separar o que é bom do que não é, né? E aí ele pergunta, né, que tipo de homem eu sou? Eu ainda continuo sendo Pedro, só querendo, entendendo que, né, o Cristo é modelo e guia, mas na hora de transformar isso em ação e vivência, aí a gente passa a ter incoerência entre o que a gente fala, que é um discurso, e entre a ação, né, que é a nossa reação frente às circunstâncias da vida. Porque É. de um jeito ou de outro, todos nós vamos ter essas experiências dolorosas, né? Uhum. Aí ele usa aquele texto lá do livro Paz e Renovação, o Chaves chama Chaves Libertadoras. Tem aí? Você quer fazer outro antes? Deixa eu só achar. Não, tem. Tá. Ele fala, né, que Desgostos. a violência, a agressividade nasce, que quando ele fala assim, quando você fala de passado, ele não está falando do passado de outras encarnações, mas de quando você ainda era um animal, do reino animal, né? A violência, a agressividade nasce do medo. E o medo muitas vezes nasce do quê? De um trauma. Então, quem pratica alguma violência, geralmente sofreu essa violência, né? Então, a gente tem que ser a favor da vida e não a favor da guerra. E aí, nesse capítulo aí do livro, do capítulo 8 Chaves Libertadores, ele primeiro faz uma listinha, né? De várias coisas assim, vamos dizer, difíceis, não é? Que Dificuldades. acontecem na É nossa que vida acontece todo e dia, que, na né? realidade, são chaves, né? É, que na Libertadoras. realidade ele vai dizer que são chaves libertadoras, que é o desgosto, o obstáculo, a decepção, a enfermidade, a tentação, o prejuízo, a ingratidão e até a desencarnação. São todas coisas que nós estamos vivenciando dia a dia que uma vez, uma hora ou outra, nós vamos ter que passar por isso, né? No coisa. Quer ler aí? Compreendamos a face disso que não podemos louvar as dificuldades que nos rodeiam, mas é imperioso reconhecer que sem elas eternizaríamos paixões, enganos, desequilíbrios e desacertos, motivo pelo qual será justo interpretá-las por chaves libertadoras que funcionam em nosso espírito, a fim de que nosso espírito se mude para o que deve ser, mudando em si e fora de si tudo aquilo que lhe compete mudar. Ô, gente, quando ele fala que a gente às vezes eterniza. Olha como que é sério isso. Eternizamos paixões, enganos, desequilíbrios e desacertos. Então, quanto que a gente tem que trabalhar isso? Porque não fica, porque tem gente que né, fica alimentando aquilo. É o processo da vaca, né? Ruminando a dificuldade, agarrada naquela situação. Ontem à noite, eu ainda estava assistindo uma palestra
da Ana Teresa, e ela chama muita atenção justamente sobre isso. Por que que é tão importante essa questão do autoconhecimento? Porque a gente fica exatamente eternizando as dificuldades. Você não consegue parar e falar assim, gente, por que que eu estou assim? Que tipo de homem eu sou? O que eu preciso mudar? Então, quando eu fico agarrada numa situação, eu vou tendo, carregando as coisas da infância lá do processo gestacional, e vou, aí faço 1 ano, 2 anos, 3 anos, 7, 10, 15, e às vezes chega na idade adulta, agarrado numa situação que você eternizou, porque você não parou para pensar assim, isso me incomoda, por que que está incomodando? Qual é a reação que eu preciso ter em relação a isso? E aí, ao invés de você responsabilizar-se pelos seus atos, você o quê? Arruma culpados para por que que a sua vida não deu certo. Quando o primeiro É ficar no compromisso é o andar de quê? baixo, né? Você É ser pastor permanecer de nós num mesmos, andar de baixo, naquele que ela fala que é um homem agarrado. caverna, um homem que não evoluiu, que está lá toda a vida só reclamando, só lembrando do passado. E aí é o que ele fala, né? Que quando você começa a ter uma certa consciência, você tem mais sintonia com esse andar perde a sintonia com o andar de baixo, faz sua malinha e vai, pelo menos, visitar o andar de cima. Até que um dia você não mude mesmo. É de mala e cuia, né? Que ele fala para esse andar de cima. Aí ele fala, ó, Aí ele quando você deixa que o mundo mude você e que as experiências do mundo mudem você, aí você está apto para transformar o mundo, né? Então, ele fala também, né, porque do Mahatma Gandhi, que se ele não tivesse a opressão britânica, nem e o Martin Luther King não tivesse o racismo, sem eles não. Foi a ferramenta que eles usaram para mudar o mundo. Mas antes eles mudaram a si mesmos. Eles tinham que. É aquela coisa que você precisa passar para você poder crescer, evoluir e passar essa informação, essa experiência para as pessoas que estão à sua volta. a nossa relação com os nossos traumas, né, não pode ser uma relação de prisão. Né? Tudo isso tem que constituir como chave libertadora. Então, você impulsionar, ver a partir daí o que eu preciso fazer. Ah, não tive uma mãe ideal, mas teve uma mãe. Ela te deu a oportunidade de reencarnar. Seja grato por isso, porque a bênção da vida é uma bênção realmente no sentido de que ela te deu uma oportunidade, abriu as portas para você, para que você evoluísse. Agora, como foi a relação de vocês? Não, então, se eu não gostei disso aqui, eu vou ter consciência que não é o ideal para mim, eu vou fazer a diferença. Mas na realidade a gente vai o quê? Você fica preso no trauma, repete os modelos. Se meu pai foi agressivo, eu odeio pai agressivo, mas eu reproduzo o modelo de agressividade nos meus filhos, porque eu não tomo consciência daquilo no processo de autoconhecimento, então eu fico aprisionado, né? E É. tudo isso é a oportunidade que a gente tem de fazer a diferença, de fazer a coisa funcionar E é o que Jesus está melhor. tentando explicar para Pedro, né? Que ele precisa ser crucificado, né? Se os discípulos não assistissem àquela cena, né, da crucificação, todo o potencial deles ali devia ser complicado, né? Aí tem uma outra frase que acho que foi o Helder que colocou outro dia que eu achei muito interessante. Até você se tornar consciente, o inconsciente irá dirigir a sua vida e você vai chamá-lo de destino. Aí você fica falando, ah, não, é destino, meu destino é esse, não tem jeito, né? Quer dizer, deixa na mão de quem? Da vida, deixa a vida me levar. E aí Sem você assumir nenhuma responsabilidade não assume das suas responsabilidade atividades, né? nenhuma, né? E o Cristo falava, né? É preciso que eu seja crucificado, porque a partir do momento que que ele foi crucificado, os discípulos realmente assumiriam a condição o quê? De apóstolos para serem propagadores da causa dele.
Agora, se ele tivesse ali continuado igual a gente, né? Você quer ficar, você quer comer pelo filho, você quer trabalhar pelo filho, aí você não faz o quê? Você não deixa o filho crescer. E aí você vai alimentando um círculo vicioso, né? De situações traumáticas e doentias, porque você não deixa o outro seguir a própria funcionalidade que ele precisa ter em relação à vida, com responsabilidade, Não é que você não tem com direito ânimo, de com equilíbrio. pedir o amparo, pedir alguma coisa, né? Porque até o próprio Cristo pediu, né? Falou, olha, afasta de mim esse cálice. Só que ele não fez só isso. A gente para ali, né? Afasta de mim esse cálice. Não. Mas se eu tiver que sofrer, que sofra, né? Então, que a gente possa ter esse entendimento que a gente pode até pedir para minimizar, para dar um jeitinho, para melhorar um pouco, para a gente poder, né, ter consciência melhor daquilo, mas não que não aconteça absolutamente nada, porque isso não existe, né? Eu achei bonito também quando ele exemplificou a questão do soro, né? O É, soro antiofídico. Como, o soro é feito a partir de quê? Do veneno. do veneno. Que Então, olha injeta no só como é que. cavalo, o cavalo vai sofrer, coitadinho, É, né? Que não tem nada. Inclusive o cavalo inocente, né? Que não tem nada a ver com isso, né? mas a gente vê aí É o o quanto que a cordeiro, vida né? é O cavalo é o solidária, né? cordeiro, né? O quanto que nós, nos diversos reinos da natureza, somos solidários uns com os outros. Então a gente tem mania de olhar assim, até alguns aspectos assim, como se fossem desprezíveis, os animais, né? A minhoca, a formiga, a abelha, e na realidade todos nós estamos, né, mergulhados no amor de Deus, que faz da solidariedade e da cooperação uma lei universal. Isso é muito bonito, né? Então, a partir de um veneno injetado num cavalo, você tem um soro que vai trazer benefício para quantas pessoas? E aí são as mais diversas situações, né? O maior exemplo de doador e provedor de tudo, né, é o sol, que está aí, serve a todos, não recolhe nada para si, mas sustenta a vida no planeta, sempre doando e provendo. Ele não para para colher os benefícios, não. Né? Eu tenho que ter uma coisa de volta para mim. Não, ele está lá, ilumina, aquece, faz a função dele, provê e doa o tempo todo. É o que a gente tem que aprender com a natureza. Aí Aí ele está. fala do endereço de paz, né, capítulo 7, dificuldades e problemas, né? Achei interessante ele Então, dizer, qualquer matemático sabe que, né, que para ser matemático tem que fazer o quê? Tem que resolver problema. E que mar calmo não faz o marinheiro um bom marinheiro. Então, todo surfista, ele quer o quê? Ele quer uma onda brava, senão como é que ele vai surfar, né? aí, olha, não admita possa alguém construir algo de bom sem dificuldade. Pense nos problemas que uma simples semente deve encontrar a fim de germinar para servir. Imagina a semente, né, embaixo da terra, assim, o quanto que tem que É ter onde a gente todo um tem que pensar processo que é para a ela coragem, né? Uma semente rom- pequenina, a coragem que ela tem. Eu acho que aquele capítulo do Jesus no Lar é muito claro nisso. Você tem que ter coragem. A coragem é essencial para você seguir adiante e resolver, porque às vezes a gente fica na situação, que eu não gosto nem de chamar de problema, você fica numa situação quando a solução tá perto, tá fácil de você fazer, mas você mantém aquilo, parece que você gosta de estar dentro daquele problema, daquela situação, né? Quando você puder, se você sair um pouco e ter uma visão mais ampla, você vai conseguir resolver, né? Ou pedir ajuda para resolver, se você não der conta, mas você tem que buscar a solução e não ficar só remoendo o problema, né? Ah lá, e ele continua. Indique uma pessoa capaz de se manter na onda do êxito sem sofrer obstáculos. Muitas vezes é na prestação de algum serviço incômodo que você vai achar os melhores ingredientes para a solução de seus problemas. Gente, isso aqui, essa frase me tocou muito, porque a gente que
busca em algum momento fazer alguma coisa pelo outro, aí você fala assim: nossa, mas eu estou fazendo um trabalho, estou prestando uma ajuda, mas é a dor do outro que faz você se fortalecer Para a para hora que vier a olhar para sua. dentro de si e falar assim: eu não tenho problema, isso aqui que eu estou sentindo, ó, é pequenininho demais frente às dificuldades do outro. Então, o quanto que a gente aprende, né, nessa situação quando a gente é capaz de fazer. Não estou falando que a gente é capaz, que eu sou capaz de fazer grandes coisas, não, gente. Estou exemplificando assim que no Não, mas convívio o com a mínimo que dificuldade você do outro, aprende, o mínimo a que gente você faz pelo outro, você aprende para que na hora que aconteça com você, você também, porque como você está de fora, eu acho isso. A pessoa está com uma situação difícil. Ela está lá dentro da situação, ela tem uma visão. Quem está de fora tem outra. Então, talvez tenha mais facilidade de ajudar. Então, quando você vai passar como você já ajudou muitas pessoas na mesma situação, quando vai acontecer com você, você tem essa experiência, ou bem ou mal, você vai ter essa experiência. Então, você vai conseguir passar por isso, não de forma fácil, não de forma sem sofrimento, mas você vai poder um entendimento maior. Eu acho que é isso que traz o entendimento maior em relação a tudo que você faz, em tudo que você vai passar. Porque a gente sabe que tem que passar, né? é que, ó, não ore por vida fácil. Roguemos a Deus ombros fortes, não só para carregar o bendito fardo das obrigações que nos competem, como também para sermos mais úteis. Lindo isso também, né? E não é facilidade que a gente tem que buscar, gente, é fortaleza. Fortaleza só para a gente aguentar nossos problemas? Não, para ajudar o outro também. Né? Essa troca aí é muito bonita. Né? Quando eu É. faço, consigo sair de mim mesma, fazer uma coisa pelo outro, a coisa flui com E mais. a pandemia foi um grande exemplo disso, né? Quando o chefe lá da MS falou, enquanto um não estiver salvo, ninguém está salvo. Temos que salvar todos. Essa ideia que a gente tem que entender que é para todo mundo. Que eu acho que essa dificuldade que a gente tem, que a gente acha que a felicidade é para uns, mas não é para outros, que uns merecem mais do que outros. Mas Deus nos enxerga de todos iguais e todos um dia, cada um no seu tempo. Mas todos teremos essa possibilidade, todos temos a possibilidade, né? No livro Vida em Vida, no capítulo 18, né? O título do capítulo é interessante, Pedras, né? Esse, uma, o Pedro aí presente, né, com as dificuldades de qualquer natureza, E, são e, sempre é, pedras e, simbólicas, asfixiando-nos as melhores esperanças do dia, do ideal, do trabalho ou do destino, que recebemos na groga do tempo. Há diversos modos de considerar os obstáculos, removendo-os ou aproveitando-os. Então, eu vou escolher, né? O que é que eu vou fazer com os obstáculos, com a pedrinha do caminho? Se eu estou com uma pedra num tênis me incomodando a caminhar, o que é que eu vou fazer? Eu vou tirar a pedra. Eu paro, faço uma pausa, tiro a pedrinha e continuo a caminhar, né? A gente pode fazer isso ou pode escolher. Ah, não, não vou parar, não vou. Sabe? Então, você não está aproveitando naquele momento. O desesperado, em se sentindo sob os granizos da sorte, confia-se à intemperança mental e atira-os ao viadante inocente ou à porta de companheiros inofensivos. É o espírito indisciplinado, renitente e impossível, que sabe apenas ferir o próximo ou denegri-lo com atividades impensadas ou levianas. É aquilo, quando eu coloco, né, a responsabilidade das minhas dores, das minhas atitudes no outro. Então, a pedra, ela não é boa nem má. cadê É uma Neutra, né? pedra. Mas o que que eu faço com ela? A escolha, a reação vai ser sempre minha. Eu posso aproveitá-la numa construção, eu posso removê-la, né? Depende de cada um. E a gente tem muito hábito também, né, de fazer o quê? De atirar as pedras, né?
atirar pedra nos outros, com julgamento excessivo a respeito daquilo que o outro ainda também não é capaz. E a gente se esquece assim, se hoje a gente já está um pouquinho melhor, é porque nós já passamos por esse estágio evolutivo e conseguimos vencer. Então, essa questão de tirar pedra no outro é uma coisa muito séria, porque a gente realmente. E outra coisa, às vezes a gente se acha extremamente fortalecido naquele momento, mas você não sabe se no momento seguinte ali você vai tornar a reincidir, né, no mesmo erro, na mesma fragilidade que você então tinha. É o que ele Aí ele fala, né, que fala: ó, ainda tem muitos fariseus que ocupam as tribunas cristãs, né? E só sabem atacar, não só, hoje em dia, não só na mulher adúltera, né? Mas naqueles que não são cristãos, nos homossexuais, né? Usam a Bíblia para humilhar, para julgar, e são, assim, pessoas que não estão, é um desserviço, né? o homem inteligente, todavia, recebe as pedras da experiência e, ainda mesmo sangrando as mãos ou o coração, recolhe-as cuidadoso, valendo-se delas para a confecção de utilidades ou para a construção de edifícios consagrados ao agasalho, ao reconforto ou à benemerência. Ninguém passará ileso nos caminhos do mundo. As pedras de incompreensão e da dor, no ambiente comum da existência carnal, chovem sobre todos. Do entendimento e da conduta de cada um dependerão felicidade ou infortúnio no laboriosa romagem terrestre. Qual que é a nossa escolha? O que a gente vai fazer com as pedras do caminho? Agora é interessante, a gente isso tem que lembrar, ninguém vai passar ileso. Beleza. Não tem. É. De um jeito ou de outro, todo mundo vai ter que conviver com a morte, né? Não tem? Você já ouviu falar que teve alguém que passou pela Terra que não precisou vivenciar isso? Tem. Com as questões financeiras, com a dificuldade de convivência, com os desenganos, com a perda de um emprego, né? Em perder tudo materialmente, essas pessoas que vêm a enchente e leva tudo da sua casa, né? Ou tem um deslizamento e perde tudo. Então a gente não vai passar de um jeito ou Uhum. de outro e vai passar. É uma coisa bonita que eu acho assim dentro da lei, que Deus não dá fardos pesados a ombros fracos. Tem um momento que você está vivenciando isso, e aí ontem eu até comentei isso com uma filha minha, que eu falei com ela. Hoje, quando o meu computador começou a dar problema aqui, aí eu conversei com Deus e falei assim: oh meu Deus, a gente está tentando, tanto a Rita quanto eu estão passando assim por momentos, né, mais complicados, né, que as pedrinhas estão surgindo, mas o quanto que esse estudo é importante, porque é o compromisso de estudar o Evangelho toda semana. Não tem jeito. De um jeito ou de outro, a gente tem compromisso de gravar. E eu acho assim, às vezes a gente está gravando só para nós duas, pode ser que alguém esteja assistindo, mas o quanto que o conhecimento vai Ajuda, fazendo né? diferença na vida da gente. Porque se não fosse esse conhecimento, eu com certeza estaria enfrentando as dificuldades que a vida está me apresentando no momento com muito mais, menos serenidade que eu estou conseguindo ter. Ah, estou perfeita, estou tranquilo o tempo Não, todo. Não, ninguém. não é isso que a É. gente está falando, né? Mas vai te dando uma dimensão diferente da vida, do que seja a vida e da necessidade da gente aprender com todo tipo de experiência, porque é aprendizado. Nós somos num processo evolutivo, o amparo não falta, de um jeito ou de outro a gente precisa caminhar, né? É o padecer, morrer, renascer. É Renascer, né? dinâmica, né? O problema, aí ele fala, né, que pode, se o violento e preconceituoso me entende, é porque eu me pareço com ele. Eu não estou estranho a ele, eu não choco. É onde a gente começa a ter esse entendimento e as pessoas começam a estranhar a sua reação, a sua maneira de viver. Então,
Para ele, para muitas pessoas é incompreensível. Às vezes, quando você não quer alguma coisa, quando você não quer sair, quando você, esse dia, por exemplo, foi meu aniversário. Aí todo mundo queria que eu fizesse bolo, queria que eu fizesse festa, queria que eu fizesse alguma coisa, que comemorasse de alguma forma. Mas para mim, hoje, comemorar a minha vida é diário, é uma coisa. Para mim, é um dia como outro qualquer. Eu só quero estar recolhidinha no meu canto, fazer meu estudo, fazer, sabe? Eu não quero. E as pessoas não conseguem entender isso, sabe? Elas conseguem. Só teve uma pessoa que passou uma mensagem para mim assim, que eu pudesse ter o necessário, sabe? Quer dizer, eu acho que é esse o desejo que a gente tem que ter. Eu não consigo ainda ter só o necessário. Eu tenho muito mais do que o necessário. Então, pelo menos nesses momentos, que eu possa refletir sobre como eu vou fazer para ter uma vida mais simples, mais menos, né, com menos com mais amor mesmo, mais dedicação ao outro, mais dedicação às coisas que são mais importantes, ao que importa de fato. E aí, às vezes, as pessoas te estranham porque falam, poxa, né? Não era essa, não é essa a expectativa que as pessoas têm de você. E aí você começa a que é o frustrar, essencial. que é o essencial, né? O necessário. E aí ele fala, né, do Gilberto Gil, se eu sou algo incompreensível, meu Deus é mais ainda. Mistério sempre há de pintar por aí. Então é isso, né? A gente tem que. É o Deus vivo, Jesus vivo e nós também, enquanto vivos. O que que é estar vivo? O que que é aproveitar a vida? Ah, você tem que aproveitar. Toda hora tem alguém te falando assim: por que que você não aproveita a vida? Porque para eles aproveitar a vida é, sei lá, fazer o quê? Que eu não tenho vontade de fazer, que eu não quero fazer, que muitas pessoas. E aí você acaba indo para fazer coisas que você não queria para não desagradar o quê? Uma sociedade que está vivendo ainda dentro de uma faixa de ilusão. Esse que é o grande problema. E Por como isso que às você vezes você falou tem que de ter uma coragem, coragem. Isso que eu é, tenho feito muito, pensado muito nisso. Você tem que ter coragem de manter a sua postura, de fazer aquilo que você quer fazer e não aquilo que o outro espera que você faça. É lógico que você tem que atender certas coisas, certas eh, coisas, não tem muito como você fugir. Mas dentro do que é possível, você tem que fazer, sim. Né? e aí ele vai para o livro justamente, né? Coragem. Coragem, capítulo 4, tuas dificuldades. Imagina como seria difícil de suportar um educandário em que os alunos tão somente soubessem chorar na hora do ensino. Ah, eu achei lindo isso, gente, né? Você Muito que, lindo. você que trabalhou em escola, hein? É. Reportamos a imagem para considerar que, sendo a Terra nossa escola multimilenária, urge reconhecer-lhe as dificuldades por lições, aceitando-lhe a utilidade e o objetivo. Diante dos obstáculos, ninguém precisa fixar-se no lado escuro que apresentem. Quase toda dificuldade implica sofrimento, e todo sofrimento, notadamente aqueles que não provocamos, redunda em renovação e auxílio para nós mesmos, lembrando a treva noturna em cujo ápice começa a alvorada nova. Essa frase também, gente, é linda, a gente tem que pensar. Toda dificuldade, né? É claro que ela traz um pouco de sofrimento, né? Mas ela vai redundar o quê? Em renovação e auxílio para nós. É como se a gente estivesse vivendo à noite, mas a certeza da alvorada surge. Eu lembrei muito da questão Saibamos, de academia. Quando você vai na academia, eu gosto de fazer exercício, eu tenho prazer. E aí eu vou e faço prazerosamente e sei que aquilo é bom para mim e eu sinto falta quando eu não posso ir e tal. Mas você vê que tem pessoas que vão para lá arrastadas e aí o professor dá um exercício. Ah, não, não. Aí o cara fala, faz 15. Ah, não, 15 é muito. Tudo é muito, tudo ela encontra, a pessoa põe dificuldade, então aquilo ali para ela é um sofrimento tão grande que vai ter um resultado, mas teria um melhor resultado se ela fizesse aquilo de forma mais prazerosa, que ela fosse para lá, pelo menos, com uma intenção
Que aí, com o tempo, você vai acostumando. É lógico que vai ter a dor. No princípio, tem uma dor muscular, que é normal, o corpo está parado. Então, tudo isso tem. E mentalmente, espiritualmente, psiquicamente, é a mesma coisa. Tudo que você vai tentar de mudança vai te dar um incômodo no início. Mas você tem que entender qual que é o objetivo. Para que você está fazendo aquilo? Por que você vai fazer? Para que você continue andando, para que você continue tendo uma saúde, para que seu coração funcione, para todo o seu organismo funcionar de uma forma geral. Então, às vezes, eu quero comer doce? Quero, adoro, doce é gostoso. Mas se ele vai me dar diabetes, não é bom. Então, você tem que ter esse objetivo. E a gente vai só fazendo um monte de coisa errada e achando que no fim vai dar certo. Não vai, nunca vai dar. Né? Tudo que você faz de errado vai resultar num prejuízo, seja ele físico, psíquico ou moral, né? Pode continuar aí. Saibamos arrostar os impedimentos na vida sem receá-los. Cada qual deles é portador de mensagem determinada. Tuas dificuldades, tuas bênçãos. Nelas e por elas encontrarás o estímulo necessário para que não te precipite nos despenhadeiros do orgulho e nem te encarceres nas armadilhas do marasmo, prosseguindo passo a passo, degrau a degrau, em tua jornada de burilamento e ascensão. Muito bonito, né? É Nossa. interessante que ele fala, né, que o Emmanuel, por que que o Emmanuel consegue escrever esses textos, né, com essa clareza, com esse entendimento que a gente ainda não tem, lógico, a gente lê, mas na hora H mesmo a gente, né, vacila. Por quê? Aí quem lê o livro há 2000 anos vai entender, né, de onde vem essa sabedoria para escrever, porque ele teve muita dor, né, caiu no golpe do adultério, né? Ele acreditou, né? A Cláudia, lá no livro Arma, envolve ele dizendo que a esposa teve um caso amoroso com o Pilatos, ele deixa a mulher, passa a vida, deixa a mulher por 20 e tantos anos sem poder educar a filha, fica na mesma casa sem ficar com ela, sem dar atenção, quer dizer, coloca ela numa posição de muito sacrifício, que ela até aceita, né? Que acho que é isso que ele também não entende, e aí, no final, quando ele percebe que estava errado, que aquilo não podia ser verdade, pela postura que ela teve a vida toda, não era verdade, é tarde demais, porque ela já está lá, já foi sacrificada e foi sacrificada, trocou de roupa com a serva, mas manteve o quê? O camafeu que ele tinha dado para ela. E é assim que ele reconhece o corpo dela, né? Que ela tinha feito esse sacrifício. Então é com essa dor, e aí, quer dizer, aí depois tem o livro 50 anos depois, que mostra o quanto que ele evoluiu, com aquele espírito evoluiu, por conta dessa dor que ele passou, o que demoraria 500 anos para ele evoluir, ele evoluiu em 50. Então, às vezes, a dor é um impulso para Sim, você é aquela coisa, né? Deus às vezes te dá um pontapé mesmo no bumbum para você ir para frente. Se você está parado, né? Ele te dá um pontapé, né? E é aquela questão do Pedro, né? Que ele vai finalizar com a questão do Pedro, na cena do barco, né? Que ele tá, acho que Deus está sempre chamando a gente. Ele, Pedro é o único que tem a coragem, eu nunca tinha pensado nisso, que estão todos os discípulos no barco. E quando eles veem Jesus andando sobre as águas, o único que tem a coragem de falar, não, o senhor me chama que eu vou, embora ele vá vacilando. Então, essa coragem que a gente tem que ter, né? Quero ir contigo, mas receio as águas, né? Então, a gente quer, igual Pedro, mas cessei as águas. porque o resto não quis, né? Não é que não quis, não teve a coragem de descer do barco, ficou lá só. Se Pedro. A gente faz isso, né? Vou deixar o outro ir, se der certo, eu vou também. Muitas vezes a gente faz isso. Mas a gente ainda receia o oceano, né? Temos nossos medos, as nossas questões. Eu escolhi, para a gente encerrar, um texto do Batuíra também, que eu achei muito oportuno, assim, dentro do estudo de hoje. Chama-se Fidelidade. Sem dúvida,
não nos pede o Senhor votos reluzentes na boca, nem promessas brilhantes. Jesus não necessita nem mesmo das nossas afirmações labiais de fé, nem tampouco de manifestações adorativas. Conta, sim, com a nossa fidelidade, sejam quais forem as circunstâncias. Se o dia resplandece o céu azul, tenhamos a coragem de romper com todas as sugestões de conforto próprio, avançando à frente. Se a tempestade relampeia no teto do mundo, cultivemos bastante abnegação para sofrer o granizo e o vento, demandando o horizonte que nos cabe atingir. De todos os lados, invariavelmente, chegarão apelos que nos convidam à deserção. Elogios e injúrias, pedrada e incenso aparecerão de certo, como procurando entorpecer-nos a consciência. No entanto, a cavaleiro de uns e outros, é imperioso recordar o Divino Mestre na pessoa do próximo e buscá-lo sem pausa, através do bem incessante. Somos poucos, no entanto, ele no coração teremos o suficiente para executar obrigações com que fomos honrados. Saibamos conservar a fidelidade como quem alça ininterruptamente a luz nas trevas, pois que em muitos lances da vida precisamos muito mais de lealdade no espírito que de pão para o corpo. Para que semelhante vitória nos coroe o caminho, tanta vez solitário e espinhoso, o segredo é suportar e o lema é servir. Uma semana de muita paz aí para todos Até nós. semana que vem, se Deus quiser, muita paz para todos. Com Deus.